Nos tempos antigos, nasceu um homem chamado Abrão, na cidade de Ur dos Caldeus, na antiga Mesopotâmia. Sua origem era modesta, e ele cresceu em um ambiente marcado por ídolos e crenças pagãs. Contudo, o destino de Abraão estava intrinsecamente ligado a um chamado divino que mudaria o curso da história da fé. A história de Abraão começa com suas origens humildes na cidade de Ur, um centro de culto pagão. Ele era filho de Terá, que era descendente de Sem, um dos 3 filhos de Noé. Sua família, assim como todos naquela cidade, eram adoradores de ídolos. Essa configuração inicial, entrelaçada com as crenças de sua comunidade, torna ainda mais notável sua futura jornada de fé. Deus se revela a Abrão e o instrui a deixar sua terra natal, direcionando-o a uma terra que Deus lhe mostraria. Abrão obedeceu a esse chamado, deixou sua casa e família, partindo apenas com Ló, filho de seu irmão, Sarai sua esposa e os escravos que adquiriram em Harã, marcando o início de uma jornada de fé que perduraria por toda a sua vida e de sua família. O encontro entre Abrão e Deus é um marco na história da fé. Deus faz um pacto com ele, reiterando as promessas feitas anteriormente e dando-lhes um caráter solene. Ele assegura a Abrão que seus descendentes serão numerosos como as estrelas do céu e que eles herdarão a terra de Canaã. Este pacto é o cerne da fé de Abrão, um testemunho de sua confiança inabalável nas promessas divinas. Uma parte fundamental da história de Abrão é a peregrinação contínua. Abrão e Sarai enfrentam a fome e a necessidade, e buscam refúgio temporário no Egito. No entanto, essa jornada também é marcada por um desafio de fé, já que Abrão mente sobre o estado civil de Sarai para evitar qualquer ameaça à sua própria vida. A narrativa reflete a imperfeição humana, mesmo naqueles que são exemplos de fé. Deus revela a Abrão que sua descendência passaria por um período de cativeiro no Egito por 400 anos. Deus profetiza que, após esse período, a descendência de Abrão sairia com grande riqueza. Esse é um momento crucial na história, pois Deus revela o destino futuro de seu povo por meio de Abraão. A história de Sodoma e Gomorra é outro notável acontecimento na vida de Abrão. Deus planeja destruir essas cidades devido à sua perversão e pecado. Abrão, no entanto, intercede diante de Deus em favor das cidades, argumentando que Deus não deve destruir os justos junto com os ímpios. Isso revela o coração compassivo de Abrão e sua profunda relação com Deus, que responde às suas súplicas, poupando a vida de Ló e de sua família. Para cumprir a promessa de Deus, Sarai convence Abrão a deitar-se com sua serva egípcia Agar, para que assim possa se cumprir a promessa de que tenha filhos, pois Sarai era estéril. Dessa união, nasceu Ismael, o primeiro filho de Abrão. Essa escolha levou a conflitos, complicações familiares e disputas que durariam pelos milênios a seguir, um exemplo das consequências que advêm da interferência nos planos de Deus. Contudo, Deus prometeu que a promessa de uma grande nação seria cumprida por meio de um filho de Sarai. Deus então aparece a Abrão, faz uma renovação das promessas mudando os nomes de Abrão e Sarai para Abraão e Sara, respectivamente. Deus promete novamente que Sara terá um filho, apesar de sua idade avançada. Essa promessa será cumprida com o nascimento de Isaque, um evento milagroso que destaca a fidelidade de Deus. Deus revela a Abraão uma promessa ainda mais abrangente, ele declara que através de Abraão todas as nações da terra seriam abençoadas. Essa promessa transcende a linhagem de Abraão e se estende a todas as pessoas do mundo. É uma profecia que aponta para a vinda de Jesus Cristo, que, de acordo com o Novo Testamento, cumpre essa promessa ao oferecer a salvação a todas as nações. Quando Isaque finalmente nasceu, a alegria de Abraão e Sara foi indescritível. Essa alegria reforçou sua fé, demonstrando que nada é impossível para Deus. Isaque, cujo nome significa filho da alegria, trouxe uma renovação à vida de Abraão e Sara, lembrando-lhes das promessas de Deus cumpridas. Após o nascimento de Isaque, Sara observou que Ismael, o primeiro filho de Abraão, zombava de Isaque. Pediu então para que Abraão expulsasse Agar e Ismael. Abraão ficou extremamente desapontado com essa situação, pois amava seu filho. Porém, orientado por Deus, concordou, pois lhe foi prometido que Deus cuidaria de sua descendência. Abraão deu a Agar pão e água, e os enviou ao deserto. Embora pareça cruel, Deus prometeu cuidar de Ismael e fazê-lo prosperar. Ismael se tornou o pai de uma grande nação, cumprindo a promessa divina. Um dos momentos mais dramáticos da vida de Abraão é quando Deus o instrui a sacrificar seu filho Isaque.
Este momento foi um teste supremo de sua fé. Abraão, embora consumido pela angústia, demonstrou sua confiança absoluta em Deus e sua prontidão para obedecer. Ele preparou tudo para o sacrifício, mostrando uma obediência incondicional à vontade divina. Abraão e Isaque partiram juntos em direção ao lugar designado para o sacrifício. A tensão e a angústia devem ter sido avassaladoras, mas a fé de Abraão permaneceu inabalável. Ele construiu um altar, amarrou Isaque e estava pronto para cumprir a ordem divina. No entanto, no momento crítico, quando Abraão estava prestes a sacrificar seu filho, Deus interveio. Um anjo do Senhor clamou do céu, impedindo Abraão de prosseguir. O anjo declarou que Deus viu a fé e a obediência de Abraão e forneceu um carneiro preso em um arbusto próximo como substituto para o sacrifício. Abraão, aliviado e agradecido, ofereceu o carneiro como sacrifício a Deus. Este evento dramático sublinha várias lições fundamentais. Primeiramente, enfatiza a importância da obediência incondicional a Deus, mesmo diante de testes aparentemente impossíveis. Abraão demonstrou que estava disposto a obedecer a Deus, independentemente das circunstâncias ou de suas próprias emoções. Em segundo lugar, a providência divina é uma força central nesta história. Deus proveu o carneiro no último momento, mostrando que ele é capaz de cuidar de suas promessas e proteger aqueles que o seguem com fé. Isso destaca a confiabilidade das promessas de Deus. Finalmente, o episódio prefigura o sacrifício supremo de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como o carneiro substituiu Isaque como sacrifício, Jesus se tornou o substituto perfeito para a humanidade, oferecendo redenção e reconciliação com Deus. A história do sacrifício de Isaque é um poderoso testemunho da fé, obediência e providência divina. Ela nos lembra que, mesmo diante dos desafios mais difíceis, a fé em Deus e sua fidelidade às promessas são inabaláveis. Abraão é um exemplo atemporal de alguém que confiou completamente em Deus, independentemente das circunstâncias, e viu a glória da providência divina em sua jornada de fé. Inscreva-se no canal e, se gostou, deixe o seu like. Isso é muito importante para que possamos trazer mais vídeos como esse. Deixe também o seu comentário sobre qual personagem bíblico gostaria de ser a referência do próximo vídeo. A história humana.